Arena CBN. Com Antônio Lupi. Quatro horas, 5 minutos no ar, a partir de agora, aqui na CBN Campinas, mais uma edição do Arena CBN, para falar muito sobre Copa do Brasil. Olha, tem muito torcedor do Palmeiras. Solta o hino do Corinthians aí, Bolacha. Como pode ser tão bonito? Aliás, hoje, o que tem de torcedor do Palmeiras bravo, chateado com o VAR. Abel Ferreira disparou ontem, falou que o VAR é arcaico. O Fábio Scheibe tá de brincadeira. O Fábio Scheibe também foi dormir. Pelo amor de Deus, cara. Né, da vida. E esse vai ser o nosso principal assunto aqui do Arena, o clássico entre Palmeiras e Corinthians. O Corinthians venceu por 1-0. Aliás, você corintiano que criticava Memphis Depay, e agora? E agora? Foi ele quem deu o gol, que fez o gol, que deu a vitória ao Corinthians. Vamos falar também sobre São Paulo, hein? O Tricolor joga hoje contra o Furacão e, claro, os outros jogos da Copa do Brasil. E também vamos falar do derby aqui de Campinas, porque sábado, tem jogão de bola. Tem nada mais, nada menos do que Ponte Preta e Guarani pela Série C do Campeonato Brasileiro. O que pega é a Série C do Campeonato Brasileiro, né? É desesperador a Série C. Outro dia eu tava assistindo, viu, Júlio Nascimento? Eu tava assistindo Botafogo da Paraíba e Brusque. Tá com tempo também, hein? Ah, mas me deu vontade de chorar. Eu imagino. Que desespero. 4 horas e 7 minutos, tudo bem? Júlio Nascimento, o nosso convidado mais que especial para falar de clássico, de Palmeiras, de Corinthians e de outros. Não, Fórmula 1 não. Fórmula 1 hoje não. Fórmula 1 hoje tá fora do cardápio, Júlio. Boa tarde. Tudo bem, meu caro Antônio Augusto? Tudo bem, graças a Deus. Sempre uma honra. Aqui está tudo bem, está tudo CBN. Ufa. Vamos juntos aqui, sempre uma honra participar do Arena. Vamos nessa. Convocação. Eu fico Boa feliz. tarde. Fico feliz. Tão feliz ontem quanto Memphis Depay, que desencantou, né? Depois do VT que o Alexandre Azan que soltou lá no GE, um VT que ficou nas gavetas por 2 meses, a coisa andou, né? Então, o lado corintiano muito feliz e o lado palmeirense com bons temas de discussão pra gente debater aqui durante o programa. Mas o principal deles é a questão do gol anulado do Palmeiras. O gol anulado do Palmeiras, o impedimento, a questão de ter vantagem ou não ter vantagem, a linha traçada, afinal de contas, estava na cabeça, estava no ombro ou estava no braço? E o frame? O frame foi colocado na hora certa ou na hora errada? Aguarde. E aí, Fábio Scheibe, melhorou? Dor de cabeça passou? Ontem você tava com dor de cabeça, né, Scheibe? Deus, cara. Boa tarde. No programa você tava com muita dor de cabeça. Tudo bem, Antônio Lupe? Beleza, tudo bem, graças a Deus. Tá sentindo falta do cheirinho da Sami aí, pô? A Sami Não, pôs um isso, cheirinho calma aí, pra cara. mim aí. Né, ontem... Segura. Mas Ei. ontem a Sami me ajudou bastante, tá com dor de cabeça, ela me pôs um alecrim aí, melhorou bastante, melhorou na hora. Alecrim, Fábio Scheibe é um alecrim dourado ou não? Não. Não, que isso. É o hortelã. Mas o mundo tá de ponta cabeças realmente, hein, Antônio Por Lupe? causa de quê? Você viu só que o Fagner, cara, tá reclamando Cantor? de entrada violenta. Quem dera o ser Fagner, um lateral peixe. que era do Corinthians, tá no Cruzeiro agora, reclamando do William Potker. Ontem teve Cruzeiro e CRB, o Potker entrou no Fagner no meio campo, numa jogada ali. O Fagner falou que achou violenta a entrada do Potker e tá fazendo vitimismo pro lado dele. Como Calma são aí. as coisas, né? Calma, Fábio. O mundo dá voltas, cara. É, mas assim... Mas teve uma aspa forte do Potker lá, hein? O que o Potker falou? Eu não vi Segundo o nada Fagner, hoje. o Potker disse, me corrija se estiver errado, Fábio. Depois ali na zona mista lá, o Fagner disse que o Potker falou que queria quebrar mesmo. Que pena que não quebrou. Ô, louco! Mas aí é uma aspa Mas forte, o Potker né? Uma acusação. respondeu hoje. O Potker respondeu nas redes sociais hoje, falou que ele não entendeu que estava errado fazendo de vítima, que ele tirou do contexto que a fala dele teria sido: você gosta desse tipo de jogo, aí para vira o Fagner. Vira um contra o outro, né, Fábio? É duro quando Exatamente. quando um companheiro de empresa, de profissão vai De contra trabalho, o outro, companheiro de trabalho. vai contra o outro, é difícil, cara. Isso que eu falo, por isso que eu tô quieto agora. Não falo mais nada.
Mas no caso não é a mesma empresa, né? No caso, o Potker tá no CRB e o Fagner mas é um companheiro de profissão, né? Porque ele não pode quebrar o colega. É a mesma coisa que eu ficar torcendo aí pra um companheiro de rádio, outra rádio, ficar rouco pra não trabalhar no derby. Eu não desejo isso pra ninguém, velho. Tá louco? Isso aí não precisa não. Sai fora. 4h10. Bolachinha, por favor, você pode só baixar a trilha só um minutinho, porque a gente aqui é um programa descontraído, nós falamos muito de forma alegre todos os dias aqui no Arena CBN, porém, hoje nós recebemos uma notícia muito triste pro basquete de Campinas e pro basquete brasileiro. Antônio Carlos Vendramini, uma das maiores referências do basquete feminino brasileiro, infelizmente, partiu, morreu aos 74 anos, ele já estava passando por um momento delicado, estava internado, tanto é que as meninas do basquete do Unimed Campinas contra o Corinthians, na classificação para a semifinal, elas usavam uma camisa com o nome do Vendramini, que naquele momento já passava aí por um momento muito difícil, e hoje ele não resistiu. Antônio Carlos Vendramini, gestor da equipe do Unimed Campinas Basquete, desde 2017 no projeto, foi técnico da equipe de basquete em 2018, quando Campinas conquistou o título da LBF. Infelizmente partiu, mas deixa um legado gigante para os apaixonados pelo esporte, para o basquete feminino, foi técnico da seleção brasileira, um cara sensacional. Tivemos a oportunidade, quantas vezes, de entrevistar o Vendramini, que hoje partiu e que esteja aí no lugar bem melhor, está no lugar bem melhor, e fica aqui os nossos sentimentos para a família do Vendramini. É um dos grandes nomes, grandes expoentes, né, Lupe, do basquete feminino do Brasil. E o Vendramini sempre foi um personagem muito gente boa com a imprensa, né, no tratar com a imprensa, e muito exigente dentro de quadra, né, no momento que o basquete feminino precisou ali passar por um processo de evolução, naquela transição pós uma grandiosa geração. O Vendramini foi uma peça importante aqui para a nossa região, nem se fala, não só por Campinas, mas também pelo Corinthians Americana, né, onde ele foi multicampeão. E Vendramini, inclusive, liga a minha história com a sua, porque a nossa primeira transição juntos foi no basquete feminino, Campinas, comandado por Vendramini. Então é um personagem que a gente vai carregar com muito carinho, e aqui nossas condolências para toda a família, né, Lupe? É isso, fica aqui o nosso abraço à família, e o Vendramini sempre será lembrado quando falar de basquete feminino, o nome de Vendramini estará ligado, principalmente aqui em Campinas, em Americana, em toda a região. Mais uma vez, obrigado pelos serviços prestados ao basquete brasileiro, Antônio Carlos Vendramini. 4h13. Bom, é o seguinte, hein? Para você que quer participar do Arena CBN, mande a sua mensagem através do 19 991869070. Falei rápido demais, eu repito de forma bem pausada. 19 o DDD 991869070, e a discussão ela vai ser sadia. Torcedor do Corinthians, torcedor do Palmeiras. O gol anulado do Palmeiras foi anulado de forma correta ou incorreta? O lance, ele foi bem ajustado ou mal ajustado? É isso. Para você que quer participar, eu repito mais uma vez, 991869070. Pode mandar áudio, pode mandar texto. Para você que tá no YouTube, youtube.com/CBN Campinas. Quer participar, tá assistindo a Arena com imagens, tá vendo Júlio Nascimento, tá vendo Fábio Scheibe preocupado, e também está vendo essa pessoa maravilhosa que sou eu falando pra você aqui na tela do YouTube. Pode participar também pelo chat do YouTube, tá bom? Beleza? Combinado? 4h14. Você sabia que nós estamos com um sarcófago especial, hein? Eu estou sabendo. Você tá sabendo que o William Cabelo deu linha da pipa da empresa, não, fiquei sabendo. Deu tempo de me despedir do Cabelo pela segunda vez. Ah, que coisa boa. Eu nem tive essa oportunidade. Exato. Será que ele já começou lá? Acho que não, só agosto. Então é o seguinte, o William Cabelo, ele foi embora, mas o sarcófago continua. Boa. E essa semana é o especial Derby. Separei jogos envolvendo Ponte Preta e Guarani que não aconteceram no dia 31 de julho. Jogos aleatórios. Jogos aleatórios. Dias aleatórios. E que terminaram empatados. Mais essa dica. Pra não ter aquele tipo de problema, sabe? Ganhou. Pô, isso aí é muito Foram chato. 3 da Ponte que ganhou, 2 do Guarani. Então eu peguei todos que terminaram empatados. O que eu escolhi. Esses 5 jogos.
Vamos fazer o seguinte, meu caro Eduardo Rodrigues Obolacha, 5 segundos da narração da reportagem do derby que eu acabei escolhendo para hoje. O início da partida foi tenso no Moisés Lucarelli. Muitas faltas e pressão pra cima do juiz. Parou. Opa. Parou. É uma baita dica essa, hein? É uma baita dica. Uma baita dica. É uma dica de ouro. Eu já matei, já. Você já matou? Já matei. Não é possível, não é possível. Você não matou, não. Você não matou, não. Bom, eu tenho uma música Quem é também. o falante? Quem era o falante, será? O falante, ele não reconhecendo a voz. Ele não tá mais na empresa. Ele não tá mais na empresa. Mas eu separei uma música, Fábio Chaib, e você já Manda dançou aí. essa música em várias ocasiões. Som na caixa. Vamos ver, vamos ver. Ah, várias ocasiões eu fiquei dançando. Sempre Ela no gosta de rala-coxa, né? É bom, não, já foi bom. É verdade. Toma um brinde, toma um brinde. Você viu? Essa música é boa. Bom, essa música ela foi lançada no mesmo ano do derby que eu separei. Jogo que terminou empatado, teve gols? Não sei. Foi 0x0, foi 1x1, foi 2x2, foi 3x3, não Meu sei. palpite caiu já. É recente, né, cara? É recente. O gesto tá aquele lá. Famoso, mas já caiu. Não, já caiu. Bom, é o seguinte, então você pode participar, 19 99186 9070. Quer dar um palpite também pro sarcófago? Fica à vontade e o WhatsApp já tá liberado pra você palpitar também. Se o gol do Palmeiras ontem estava em posição legal ou o árbitro acertou anulando o gol do Verdão na derrota para o Corinthians por 1x0 ontem pela Copa do Brasil. E o Arena tá no ar com Eduardo Rodrigues Obolacha e no stream, na Central Técnica, no stream Samela Deep. Arena CBN. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que que conecta você. A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. a rádio que toca notícia na nossa região. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Na CBN. Quatro horas e 20 minutos, o Arena CBN está de volta
E hoje a gente vai falar sobre a polêmica do jogo entre Corinthians e Palmeiras. Gol anulado do Palmeiras, poderia ser o empate do Verdão, porque o Corinthians levou a melhor Memphis Depay. Você gosta do Memphis Depay ou você acha que as críticas que estavam sendo feitas a ele estavam corretas, Eu Júlio? acho que as críticas são justas. Justas. Pelo futebol não apresentado pelo Memphis até o momento. Ontem foi a primeira vez que ele desencantou no Clássico, embora tenha sido importante de outras formas em alguns outros clássicos, mas no geral, Lupe, eu não acho que o saldo seja bom. E o jogo de ontem? O Memphis jogou tão bem assim? Também não sei, não tenho essa impressão. Vi muitos elogios a ele, mas eu acho que ele teve um papel importante no gol, no pênalti sofrido, mas também não achei uma atuação encantadora assim, de Memphis Depay ontem, não. Acho que ele ainda está no débito com a torcida do Corinthians em clássicos. Mas pelo valor que ele ganha, você acha que o custo-benefício não é interessante? Se você tem um jogador com esse calibre de salário, investimento, e um Corinthians alto, que financeiramente nós sabemos que é um time endividado ainda, com muitas contas a pagar, você espera mais do Memphis. 4 por mês? 4? É 3, né? 3? 3 uns quebrados, né? Mas eu queria ter esses quebrados na minha Então, o conta. que você faria com 3 picanhas por mês? Primeiro eu compraria muito leite condensado, né? Tá. Que eu gosto. Aí depois uma viagem aí, Uma viagem, pra praia, bacana. Mas você precisa trabalhar, mas aí como é que vai fazer a viagem? Mas... Trabalhar pra quê, velho? Olha lá. É esse tipo de vida que eu queria ter, né? Mas eu não tenho esses... Como é que fala? Privilégios. Benefícios. Mas, ô Lupe, no geral, assim, eu não acho que... Fábio Chaib ganha. Eu não acho que a passagem do Memphis seja uma unanimidade na própria torcida do Corinthians, Entendi. não. Eu ainda acho que ele é um personagem que divide muito a opinião, mas se ele mantiver essa pegada de ontem e ser mais decisivo, aí a bola na rede muda tudo, né? Quando a bola encontra a rede... Tudo muda, cara. Tudo muda. Vira praticamente o amor, né? O vilão vira o herói. O herói, se não colocar a bola na casinha... como é bom colocar uma bola na rede. Bola na rede muda vidas. É ou não é, Fábio Chaib? É igual avestruz, né? Não vou continuar falando. Para. Não. Você ficou sabendo aqui, ó. Gente importante com o programa. Nossa, calma. é verdade. Não dá essa brecha, não. Ela falou pra você, hein, Fábio Chaib, inclusive. Você tava aqui no dia, meus conceitos. Meus conceitos. Boa tarde, Lupe. Me diga, nos últimos 20 anos de derby, Ponte e Guarani, qual foi o jogo que teve mais gol? Um abraço, Osvaldo. Rapaz, Osvaldo. Nos últimos 20 anos de derby, Ponte e Guarani, qual foi o jogo que mais teve gol? Um abraço. 2002 teve um de 6, o 4-2, quebrou o tabu de 15, né? Isso. Teve um da Ponte que foi 3-0, aquele da chuva. Teve um 3-2 recente, o derby da pandemia. Em 2012 foi 3-2, né? 3-1. 3-1. Teve um 3-2, aí 5 gols. Teve alguma goleada aí no meio do caminho. Em 2006, 2005, que tá me fugindo aqui o placar. Nos últimos 20 anos. É porque teve um período que ficou sem derby, né? Ali até 2012 até 18, né? Se eu não me engano. De 12. Não, 13 teve. 13 teve o último, né? Aí depois voltou em 2018, exatamente. Isso, exatamente. Osvaldo, a gente vai pesquisar aqui nos nossos arquivos. Ó, o Júlio já pegou aqui, ó. 20 anos ele quer. O meu palpite estava certo. Foi um 4-2, mas teve um 4-2 em 2008 pra Ponte. Teve 6 gols. Era isso que eu tava tentando puxar na memória. Aí teve um 4-2 pra Ponte também em 2002, no Brinco. De número de gols no total, esses foram os 2 jogos mais agitados, assim. Número de gols, 2 vitórias da Ponte pelo placar de 4-2. Boa. Ó, a final do telefone 1698, deixa eu pegar o nome dela aqui. A Maria de Fátima Lourenção mandou mensagem pra gente, mandou uma foto aqui do frame da linha do VAR ontem no impedimento do gol do Palmeiras. Ela tá nervosa aqui, mandou emojis aqui, ó. Olha isso, emojis furiosos. Mas pra ela não tava, né? Deixa eu ver aqui mais um. Boa tarde, galera do Arena CBN, Campinas, joguinho do Corinthians ontem. Joguinho Michuruca, Eduardo Galdino de Campinas. Ô Galdino, eu achei que o jogo foi bom, hein, cara? Jogo com chances dos 2 lados, mas essa polêmica, eu achei que o jogo foi legal, não sei. Ouvinte mandou áudio, vamos colocar no ar, Bolacha, ouvinte participando com mensagem de áudio. Vamos defender ainda o Vasco e o Léo Jardim ainda? O sinal da IPTV. Não, Vasco e Léo Jardim a gente já terminou a polêmica, já acabou.
em relação à Inclusive, o expulsão Léo Jardim dele. jogou ontem, hein? Ah, O mas Jardim melhorou, jogou ontem, melhorou, né? ué. Exatamente. Teve uma discussão forte aqui na segunda-feira. Você ficou sabendo que o Léo Jardim foi expulso por cera, né? E aí teve uma fratura depois, né? Teve uma lesão. E eu falei que o árbitro, ele errou. O árbitro errou. Porque o goleiro, ele tem o direito de ser atendido em campo. Então o jogo tem que parar. Se ele cair, o jogo tem que parar. E o árbitro não é médico, né? E o árbitro não é médico. Não tem CRM, então, certo? na minha opinião, eu achei que o árbitro errou. Eu penso que o árbitro errou. Fábio Chaib e Eliel falaram que foi correta a expulsão do Léo Jardim por cera. Enfim. Mas essa discussão a gente já foi muito acalorada. Agora a gente precisa esperar um pouco, colocar aí um outro tipo de polêmica que hoje é o gol do Palmeiras. Boa. A Isabel, boa tarde. Arbitragem. Nossa, essa aqui foi pesada, hein, Isabel? Eu vou ler, mas a responsabilidade é sua, hein? Arbitragem encomendada. Atuação pavorosa. Essa parte aqui eu não posso porque é quem paga o meu sustento aqui, ó. Sobrou pra mamãe? Pra mamãe. Pra mamãe Globo? Por que a mamãe não mostrou o lance do pênalti no Evangelista? Teve pênalti no Evangelista ontem, Chaib? Teve uma empurrada, né? Ele sofre um empurrão na entrada da área ali. Os palmeirenses, na lateral, na verdade, quase saindo pro escanteio. Os palmeirenses reclamam desse lance justamente por isso, pela não revisão do VAR. E teve um lance também na entrada da área que o Vitor Roque é calçado pelo Ranieri, estava na frente do juiz, os palmeirenses também reclamam. O Ranieri, inclusive, já tinha cartão amarelo. Mas faz parte do jogo também, né, Lupi? Não tem jeito. O contato faz parte do futebol. Vamos com mais uma mensagem de áudio? Para fazer um comentário sobre o VAR. O VAR, ele tá lá, mas é operado pela mão do homem. Isso não muda nada, basicamente. Muito difícil. Futebol não devia estar vinculado a esse tipo de especificidade. Futebol é esporte de massa. Tem que ter a discussão, mas em cima do erro humano. Não do humano fazer, a máquina desfazer, a menos que a máquina não seja operada por humano. Ou seja, o VAR automático. E ontem a gente previu isso também, né, Lupi? Lembra que a gente falou do Braulio? O Braulio chamava confusão e ontem era justamente ele que estava no VAR, né? Não sei se foi uma confusão, foi um lance que é contestado pelos palmeirenses pela saída da bola, do frame aí que dizem, mas a questão é que o VAR chegou para acabar com as dúvidas e acaba trazendo mais nessas discussões, justamente por isso. É uma linha totalmente tendenciosa, tosca, né? O quê? Foi tosca, né? Tosca, mas, assim, né? Pegar aqueles pontilhados ali, ficar puxando também, não é uma coisa para o futebol que ganha milhões, né? Que envolve milhões. Eu acho que o problema não está no VAR, mas sim na falta de investimento nas ferramentas, né? É um ponto de discussão. Não é só a questão, um ouvinte disse aí, o VAR é operado pelo homem. É verdade. Mas não é só no Brasil que isso acontece. Na Inglaterra ele é operado pelo homem, na Alemanha, na Espanha, na Arábia Saudita, em todos os lugares onde há a VAR, há a operação do homem por trás ali do sistema. Só que você muda do Brasil para esses lugares duas coisas. A preparação desses profissionais, onde há mais investimento nos estudos, na preparação deles, e as próprias ferramentas disponíveis, né? No Brasil, algumas ferramentas de VAR são sucateadas. Então, dentro daquilo que nós temos disponíveis, os profissionais fazem o melhor que podem, né? Só que, por exemplo, cadê o impedimento semiautomático? A gente viu que funciona demais. A CBF não tem dinheiro para implementar o semiautomático na Série A, pelo menos, Lupe? Na Copa do Brasil, que seja? Dinheiro tem. Tem recurso para isso. Eu tava vendo que a questão do semiautomático, Júlio, a dúvida é justamente porque aqui no Brasil a gente vende bastante mando de campo, né? E esse impedimento semiautomático é instalado nos estádios, justamente, por exemplo, na Premier League são 20 estádios, os 20 estádios têm essa estrutura, tem essa infraestrutura que são softwares, né, câmeras também, que são instaladas nos estádios justamente onde vão ser os jogos. Que no Brasil tem jogo que às vezes é lá no Maranhão, tem jogo que é em Brasília, no Campeonato Brasileiro os caras vendem mando de campo, então essa tecnologia não poderia ser implementada justamente por essa dúvida nos campos, nos estádios a serem instalados essa ferramenta de impedimento semiautomático. Não sei se esse é o motivo principal, mas falam que a partir do ano que vem vai ter esse impedimento, essa ferramenta no Campeonato Brasileiro. Essa previsão, então a gente torce para que isso aconteça, porque aí esses lances milimétricos, por exemplo, o jogo do São Paulo e Fluminense teve um lance igualzinho.
E deu gol. Cruzeiro e Ceará. São aqueles 5 centímetros ajustados pro impedimento ou pro não impedimento. É uma linha muito justa, de fato. Então, eu ainda acho que, assim, não é de se jogar fora o trabalho que vem sendo feito pelo VAR. Eu sou um defensor do VAR e da tecnologia. Acho que não. Lógico, voltar, sem dúvida. Não, sim. Não. A gente tá vendo na Série C aqui. Pelo amor de Deus. A gente tá ouvindo aí reclamações aí de Ponte Preta, de corintianos, palmeirenses, santistas, são paulinos. Palmeirenses são torcedores que estão na Série A, disputando as principais competições e reclamam com o VAR. Conversem um pouquinho com torcedores de Guarani e Ponte Preta que estão sofrendo com isso na Série C. E não são apenas da Ponte Preta do Guarani, não. São os 20 clubes que participam da Cara, da é um Série horror. C. Sim, não ter o VAR na Série C é um dos pesadelos da competição. Então a gente tem que investir na melhoria do VAR, não descartá-lo. Mas tirando esse lance, o resultado foi justo? Eu acho que sim. Eu acho que dentro. Foi justo. E o Corinthians e o Everton pegou pênalti ainda. O Everton foi uma baita de uma defesa. Mas o Palmeiras teve muita chance. André Ramalho foi importante, tirou a bola em cima da linha. O Palmeiras teve uma grande finalização do Vitor Roque. Então o jogo foi legal, foi disputado. Acho que 1-0 paga bem. São 4 horas e 31 minutos. A gente vai pro Repórter CBN e daqui a pouco a gente volta com mais participações. O pessoal do YouTube também tá participando bastante. Tem mensagem de texto, mensagem de áudio. Vamos falar do jogo do São Paulo, que pega o Atlético Paranaense hoje, e o Derby Campineiro, que acontece no próximo sábado. A gente volta já. Repórter CBN. Quinta-feira, 31 de julho de 2025. 57% dos brasileiros acham que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está errado ao pedir que a justiça brasileira pare o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. É o que mostra uma pesquisa Datafolha divulgada hoje. Para 36% dos entrevistados, no entanto, o líder americano está certo. Outros 7% não opinaram. O levantamento foi feito nos dias 29 e 30 de julho. Datafolha entrevistou 2.004 pessoas com mais de 16 anos em 130 municípios. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O ministro Alexandre de Moraes determinou que a Advocacia Geral da União tome providências sobre a extradição da deputada Carla Zambelli do PL. A partir de agora, a AGU acompanha o processo e pode informar na tramitação da ação penal sobre o andamento. A deputada será apresentada à Justiça da Itália amanhã. Zambelli foi presa nesta semana. Ela fugiu para a Itália após ter sido condenada pelo STF a 10 anos de prisão no caso da invasão hacker ao sistema do Conselho Nacional de Justiça. A Receita Federal está pagando hoje o terceiro lote de restituições do Imposto de Renda de 2025. 7 milhões e 200 mil contribuintes vão dividir 10 bilhões de reais. O órgão liberou na semana passada a consulta que pode ser feita pelo site da Receita. E o governo de Mianmar impôs lei marcial e estado de emergência em 9 regiões do país. Preocupações com a violência armada e a insurgência foram usadas para justificar a decisão. O país é governado por uma junta militar desde 2021 e enfrenta uma guerra civil contra os militares no poder, além do isolamento internacional. No horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Quatro horas e 34 minutos. Ele está chegando, Mário Quintino, para trazer as informações do trânsito nas estradas aqui da região. Mário, boa tarde. Fala, Lupe. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações da rodovia Anhanguera. 2 pontos de atenção para os nossos ouvintes que vão na pista sentido interior. Primeiro, no acesso para John Boy Dunlop aqui em Campinas, aconteceu um acidente que envolveu ali 4 veículos, não teve ninguém com ferimentos graves, mas ainda tem atendimento da ocorrência, então atenção, marginal, quilômetro 95. Se você não vai acessar John Boy Dunlop, prefira seguir já pela pista expressa e também atenção já na altura de Sumaré, no limite entre Campinas e Sumaré, a altura do quilômetro 107. Tem atendimento também de uma ocorrência que aconteceu mais cedo, um incêndio que acabou atingindo um caminhão, e ainda tem operação para retirada desse veículo e também do transbordo da carga, então atenção ali no trecho. Nesse caso ali da região do quilômetro 107, a pista marginal tem condição um pouco melhor.
Dá para seguir também pela rodovia dos Bandeirantes, que por enquanto não tem problemas, tanto em direção do interior quanto para quem vai no sentido da capital, e pela Adalberto Panzan, a movimentação é maior já na chegada para a rodovia Anhanguera em Campinas, região do quilômetro 102. Lupe. Obrigado, Mário, que volta na programação da CBN com mais informações do trânsito. Enquanto... Bom dia para você. Amanhã para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. 5 anos construindo memórias, conquistando gerações. Arena CBN. Hoje tá legal, hoje tá bombando o nosso WhatsApp, bombando o WhatsApp, bombando em 4K, 4 horas e 36 minutos. CBN Esportes, não, CBN Esportes não é de manhã, esse é o Arena CBN. Tá maluco. Perco tem hora, viu, Júlio Nascimento? CBN Esportes, quem manda é você. Ó, deixa eu dar uma atenção pra galera do YouTube. O Francisco Neto. Neto do Francisco, né? Neto do seu Francisco, com certeza. Enquanto a regra não mudar, qualquer parte do corpo que valide marcar um gol que estiver avançada configura impedimento. O resto é chororô de perdedor. As regras do futebol são hoje em dia ridículas, mas vocês são os primeiros a serem contra. Vídeos, comentários desconexos sobre o tempo de jogo cronometrado. Esse aqui foi pra você, viu, Fábio Scheib, ó. Vídeos, comentários desconexos sobre o tempo de jogo cronometrado. Valeu, cara. Valeu a opinião. É isso aí, Fábio. É isso aí. Não. É a sua. Você foi bem demais agora, Fábio. É isso aí. Ele tá diferente. Não, mas só rapidinho. Claro, eu acho que vontade, eu até falei de manhã, faz muito sentido a gente voltar a pensar naquela sugestão do Arsene Wenger, a International Board, de mudar a lógica do impedimento. Ao invés de uma parte do corpo do atacante estar à frente, impedido, não. Alguma parte do corpo do atacante está na mesma linha do jogador do penúltimo defensor, então vale o lance. Porque o Gustavo Gomes não teve vantagem, Lupe. Não teve. Ontem era um lance de disputa ali. Ele saiu mais ou menos no mesmo tempo do que o defensor, né? É um ajuste de 5 centímetros, então acho que a gente tem que privilegiar o ataque sempre. Então, por isso eu acho que faz muito sentido a FIFA inverter a lógica do impedimento. Deixa eu mandar um abraço aqui também pra galera que tá mandando áudio. Antes do áudio, boa tarde. Eu não disse que o Corinthians joga com 14. Ontem confirmou ainda mais. Grande abraço pra você. Edson Antunes. Boa tarde, Arena. Não houve impedimento do atacante do Palmeiras. Anularam um dos gols mais bonitos do campeonato. Assistência e finalização. O VAR é pra você tirar uma dúvida do juiz ou do bandeirinha. O VAR não pode apitar o jogo. Quem mandou a mensagem foi o Edson Antunes. Vinícius, salve pessoal do Arena, mesmo sendo tricampeão mundial graças a impedimentos bem marcados, pra mim o mesmo deveria ser somente com um corpo totalmente à frente do outro. Só um braço acho que não muda nada. É o Vinícius. É isso aí, é o Vinícius. É isso que o Arsene Wenger propõe. O corpo inteiro está à frente, impedimento. Alguma parte parelhada com o defensor, tá valendo o lance. O João, final do telefone 4131, mandou 111 faltas? Não é esse não, viu, João? O Júlio também achou que era esse, mas não é não. Boa tarde, meus queridos do Arena. Sou o gordão do Adelaide aqui de Hortolândia. Acompanho vocês todos os dias. O VAR foi bem nessa. Vai, Corinthians. O Antônio Wilson, do Nova Europa. Boa tarde, galera. Esse derby seria aquele que mais teve falta, onde o Guarani fez 55 faltas e a Ponte 50, o jogo terminou 0-0. Olha, Wilson, fica até o final do programa para você descobrir.
Inclusive, Lupe, opa, vamos lá. Um abraço aqui pro Adalto Vilenha, amigo nosso aqui, tá sempre na escuta aqui também do Arena. Ele tá lembrando da virada do Guarani. A gente perguntou dos derbys com mais gols. Em 2020, o Guarani fez 3-2 na Ponte, 5 gols no total. Ele disse que é um dos jogos com mais gols aqui nos últimos tempos nos derbys, né? Sim, mas... Perdoa, que hoje a cabeça dele não tá... Foi mencionado, mas tudo bem. Vamos com as participações... sim. Vamos com as participações de áudio. O pessoal tá mandando áudio, Bolacha. Boa tarde, galera do Arena. JP de Moraes. Eu queria falar sobre o impedimento do Palmeiras ontem. Exagero, né? Marcar impedimento por causa de alguns milímetros. Eu acho que se o atacante consultar na Upman e o zagueiro não, ele vai estar sempre impedido. Próximo, vai. Bem aí, hein? Boa tarde, pessoal do Arena. Foi bem, eu falei. Eu tenho praticamente certeza que esse jogo foi em 2000. Foi 0-0 esse jogo e foi o jogo com o maior número de faltas do Campeonato Brasileiro. Será? Acho que não tô errado não, hein? Agora, fala uma coisa pra mim. Fala. Cadê o Carlão, hein? Carlão tá de férias. Eu acho que o Carlão tomou chá de sumiço, Eu hein? tenho certeza. Um abraço pra todos vocês. Nelson Vitorelli. Ô, Nelson Vitorelli. Tá sumido, hein, Nelson? Precisa mandar mais mensagem aqui pra gente, pô. Sabe dizer se o Nelson é pai do Vitor? Ele mesmo. Parabéns pelo filho, hein? Vitorelli é gente boa. Ele veio aqui uma vez. Sabe de bola. Então. Ele faz parte do Bugrecast. Sim, também. Ele, a galera lá, Pezão, toda a rapaziada. Tá lá sempre no Twitter, no X, né? Comentando, Guarani. O menino sabe muito de bola mesmo. Mais um. Fala, pessoal da Arena, beleza? Não. Lupe, Julião. Julião tá aqui, Fábio ó. Scheib. Tá ali, cabeça inchada. André Frajola, beleza? Ó, Ô, Frajola. o gol tava impedido, viu? Tava, né? Torci muito pro Palmeiras ontem por causa do Fábio Scheib. Que ele ficou nervoso ontem com um ouvinte aí que mandou uma mensagem pra ele ficou bravo. Cara, eu dei tanta risada ontem que cheguei em casa, eu tive que abrir o YouTube pra poder ver a cara do Fábio Scheib, rapaz. Ele tira o óculos, ele coça a cabeça. O Eliel chegou a ficar vermelho ontem. Mas, Fabião, não teve jeito, cara. Tava impedido mesmo, viu? Se você pegar certinho, você vê que a cabeça e o ombro do jogador do Palmeiras estão um pouquinho à frente mesmo. Beleza? Um abraço pra vocês, até mais. Valeu, Frajola. Valeu, Frajola. Brother da CBN. Brothers. Levi de Limeira. Ô, Levi. Fala pro Scheib que não tava impedido não, mas o juiz acertou, hein? Entendi. Na opinião dele, como amante do futebol, não tava impedido. Ah, mas o juiz acertou. Mas o juiz acertou. Entendi. Porque tava com o Corinthians ontem. Entendi. Foi perspicaz, né? É isso. Pode com mais um, Bolacha, que o pessoal tá mandando áudio. Boa tarde. Deixa eu perguntar pra vocês. Manda. Se o São Paulo perder hoje pro time da Série B, fica muito feio? Ei, rapaz. Se o São Paulo perder hoje pra um time da Série B, fica muito feio, Fábio Scheib? Mas atleta. Ah, não fica feio, mas joga no Morumbi, né? O Atlético Paranaense tá mal na Série B, né? Tá na 10ª colocação apenas. O Dair Hellman, viu? Técnico do Furacão. E o Furacão que hoje anunciou a ida do Padre ao centro de treinamento, lá no CT do Caju. No CT do Caju, né? Exatamente, lá do Atlético Paranaense. Porque ano passado, você não lembra, Lupi? Eles fizeram um pacto. Lembra do pacto que eles fizeram pra não cair na Série B? Fala aí, Fábio. Fizeram coisas macabras. Para! É verdade, busca aí na internet. E o Petralha agora tá arrependido, tá buscando um padre pra abençoar, pra benzer ali a situação do Atlético Paranaense, que não dá sinais de reação nessa Série B do Brasileirão. Deus do céu, já diria Consagrado você não brinca nunca, né? Nunca. Exatamente. Nunca. Vai mexer com essas coisas pra quê, cara? Sai fora, aí, ó. Agora tá aí. Mas você acha que se perder pro Atlético São Paulo é vexame? Eu acho que o momento do Atlético é ruim, mas é um time de tradição dentro, né, do futebol ainda. Não é qualquer time da Série B. E a gente viu ontem o Cruzeiro. Juliano joga no Atlético. A gente viu, por exemplo, o Cruzeiro ontem, que hoje é um dos melhores times do Brasil, concorda? Concordo. O Cruzeiro tem um dos melhores. Concordo. Um dos melhores futebols do Brasil. E ontem sofreu com o CRB. Então, Copa do Brasil tem muito disso. Nem sempre o time que está melhor vence, né? Caso do Corinthians ontem contra o Palmeiras. Estratégia, né? Porque são 2 jogos, né? Então, assim, você arma uma estratégia pro primeiro jogo. Por exemplo, o Atlético vai decidir em casa. Então, o 0-0 pro Atlético hoje é um resultado bom. Se você for parar pra ver. Vou até mais além. Uma vitória do São Paulo por um placar mínimo, 2-1, 1-0, é um placar
Mas, verdade seja dita, o Crespo melhorou muito a versão Zubeldia do São Paulo. Todo mundo apontava que o São Paulo estava pegando uma versão diferente do Zubeldia com o Crespo. Técnicos iguais, que iriam extrair o mesmo desse elenco do São Paulo. E não, o São Paulo melhorou muito no Campeonato Brasileiro. Eu acho que tem totais condições de melhorar também nas competições eliminatórias, né, Lupe? E o São Paulo, cara, DM do São Paulo tá mais lotado do que aniversário de criança, rapaz. Você vê? Ó, Caleri, o Lucas, o menino lá, o Rian Francisco. Sim. Quem mais? Oscar. O que teve o problema lá no... Que teve um problema no pulmão, o Fábio Chay, me ajuda aí. Luiz Gustavo. Até hoje não voltou. Então, assim, cara, o DM do lotado tá gigante. O DM do São Paulo tá lotado. Lotado. Mais um. Vai. Fala, meus amigos. Que jogaço ontem, hein? Boa. Rapaz do céu, tenho certeza que todos vocês da equipe aí, quer dizer, não todos, mas a maioria ficou de cabelo em pé nesse jogaço entre Palmeiras e Corinthians ontem. E destaque também pro dado interessante que o Lupe trouxe aí no CBN Notícia, né? Que o Memphis Depay é o primeiro holandês da história a marcar de cabeça em Itaquera contra o Palmeiras em jogos de ida pela Copa do Brasil. Verdade. Parabéns aí, Lupe, pela pesquisa. Abraço, rapaziada. Muito estudo, né, Fábio Chay? Muito estudo. Mergulhando, abrindo sites, vendo livros, e graças a Deus eu tive aí a perspicácia de trazer esse dado muito importante, como diz aí. O Renato Alves, ele é sapeca. É o rei do xarope, você não tem jeito. Você que tava de férias, ele deitava em cima do Fábio Chay. Fala. Um assunto também que está chamando a atenção hoje, a gente trouxe durante o CBN Esportes, a questão do Paquetá que foi absolvido, né? Mas você viu quanto que o West Ham está pedindo pela saída do Paquetá, para vender o Paquetá? Não vi. Ele tem interesse de times da Inglaterra, está pedindo entre 40 e 50 milhões de libras. Aí não dá, cerca de 400 milhões de reais. Acho que pro Flamengo fica inviável neste momento. The house is down for Flamengo, porque não dá pra pagar isso aí, não. Mas, ô Fábio Chay, isso é igual quando eu vou no mercado, porque eu não sei se você sabe, mas eu gosto de fruta. E uma das frutas que eu mais gosto é a banana. E a que eu mais gosto é a prata. Sabe qual que é a prata? É aquela que tem ela tem tipo um rabizinho. A prata. A nanica, aquela um pouco maior, tem a maçã, que é pequenininha, a banana maçã. Tem a banana da terra, que é pra fritar. Gosto. É pra fritar. E tem a banana... Não sei, não pergunte pra mim, banana não. prata. Não me Só que o quilo maçã também. Maçã, já falei aqui. Você tá me prestando atenção no programa, Fábio Chay? Vai, Lupe. Aí, o que acontece? A banana prata tá cara pra caramba, velho. Você tá pagando aí R$12 no quilo, R$11, né? Então, assim, tá muito cara. É aquilo, né? Os caras colocam o preço que eles querem pra vender. Quem compra, paga. Eu não pagaria. Quantas libras no Paquetá? 50 milhões de libras, cerca de 400 milhões de reais. É igual eu com a banana nanica no mercado. Banana prata. Tá caro, não compra. Vai ficar lá, no mercado, parada. Se baixar o preço, provavelmente... Entendi. Entendeu? Aí você vai dentro. Bela analogia, hein, cara? Isso, Bela analogia, agradeço gostei. Aí. Pô, muito gostei obrigado. Bastante é perigoso, mas... Não, mas é isso. Pelo amor de Deus, tenho responsabilidade aqui. Mais um! Boa tarde, aqui é o Antônio de Campinas. Ô, seu Antônio. Você estava ontem comentando sobre o jogo do Grêmio. Corinthians e Palmeiras. Ah, tem uma cola aí, hein? E teve um camarada que falou aqui, o Fábio Chay. Dorival não lambe as botas do que isso, calma aí, pô. Primeiro respeito pro profissional e dizer que agora quem tá lambendo a bota de quem agora? Fala pra mim. É verdade, cara. Tem alguém... O parceiro de bar. Tem o cara do lado. O parceiro de bar mandou bem. Pô, sabe quando você vai mandar áudio pra aquela garota lá e você fala assim, pô, não sei o que, seu manda pra mim. Mandou bem pra caramba, velho. O cara perdidaço. Aquele jogo que você estava discutindo aí ontem, o Palmeiras. Pô, foi bem agora. Tem mais um aí ou acabou? Não, tem mais um. Boa tarde, aqui é o Antônio de Campinas. Olha lá. Outra vez? Boa tarde, amigos calorosos da CBN. Seu amigo do Antônio. Regis aqui. Conforme o Lupe disse aí mesmo, foi realmente um jogaço ontem. Chance para ambos os lados. Polêmica lá na hora do VAR, mas a distância lá é milimétrica. E foi acertado mesmo. E o que não dá mais, que já tá chato, queria a opinião do Júlio aí, que é um cara coerente nos seus comentários. É lamentação, a cara do Abel, né? Quando ganha é piadinha, quando perde tá tudo errado. Aquela cara de poucos amigos lá. Um abraço a todos.
É você, Júlio. Ô, Lupe, eu não gosto da... Não, calma aí. Sem choro. Aqui agora é jornalismo e responsabilidade, meu caro Bolacha. Eu não gosto das posturas do Abel, das entrevistas. Nas vitórias, nas derrotas, principalmente. Eu acho que ele já se blinda através de um personagem de sempre bater na imprensa, de sempre querer criticar o sistema. E às vezes isso nos deixa com aquele gostinho de... Tá, mas e a análise do jogo? O além da arbitragem, dos problemas polêmicos... Eu sinto falta, às vezes, de uma análise mais completa do Abel. E o tratamento dele com a imprensa é pífio, eu não gosto. Eu acho o Abel muito desrespeitoso muitas vezes. Acho que ele deveria ter mais gratidão e respeito também aqui, já que ele tá no Brasil, onde ele tá fazendo a melhor parte da carreira dele como técnico. Olá, pessoal do Arena. Fala pro Scheibe que na próxima quarta-feira o Palmeiras vai dar o troco no Allianz Parque. Abraços pra vocês. É o Carlos do Jambeiro, mandou mensagem aqui. Deixa eu dar uma atenção pro pessoal que mandou mensagem de texto. É muito choro quando é a favor do senhor Abel, fica quietinho, mas quando é contra, misericórdia. O VAR agiu certinho. Ó, o Wagner de Hortolândia. Deixa eu ver aqui, ó. O Varmeiras é o time mais ajudado pela arbitragem, pelo VAR. Agora fica essa choradeira por causa de um gol muito impedido. Estão acostumados com auxílio externo. Ó, o Daniel Cauã, que mandou mensagem aqui pra gente, bravo da vida. O Júlio e equipe CBN, o juiz errou no gol do Palmeiras. O braço do jogador do Corinthians estava dando condição. Abraços, Roberto Japonês. Deixa eu ver aqui, Sérgio de Montemor, boa tarde. Conta? Não, braço não. Boa tarde. Uma dúvida, né? Se o VAR não pode apitar jogo mais quando tem gol polêmico, os jogadores pedem para consultar o VAR. Já estão acostumados com o árbitro de vídeo. Mandou mensagem aqui. Deixa eu ver, o Marco Antônio de Carvalho, do Jardim Botafogo. O jogador do Palmeiras estava completamente impedido. O auxiliar deve ser palmeirense. Se eu fosse o bandeirinha, na dúvida, já levantaria a bandeira rapidinho. Marco Antônio, grande abraço. Ó, tem mais gente mandando áudio. Deixa eu ver aqui mais um. Nossa, tem muita mensagem. Sérgio Ponte Pretano de Americana. Atualizando aqui, mais de 10 mil ingressos já vendidos pro derby. Boa notícia, pro derby, mais boa de 10 notícia. mil ingressos. A Ponte acabou de divulgar aí uma parcial atualizada. Valeu, galera. Boa tarde. Gente, rapidamente falando de Guarani e Ponte Preta, na década de 70 eu ouvia comentários e jogos de ambos e achava sensacional. Hoje, no entanto, é lamentável a situação. No jogo de ontem, Corinthians e Palmeiras, no lance da marcação do pênalti, o Gustavo Gomes não deveria ter recebido cartão amarelo, uma vez que chutou o Memphis, inclusive rasgou o meião dele. O Gustavo não deveria ter recebido cartão amarelo. Que chutou Ele o tá falando Memphis. que é vermelho? Tá falando que é Pode vermelho, ter é sido isso. Da marcação não deveria ter recebido. Eu acho que ele tava na disputa de bola e o amarelo foi pela imprudência, né? Então eu acho que acertou o árbitro. Não acho que é pra expulsão, não. E o Cláudio encerra aqui a participação dele. O técnico do Palmeiras, ele é um cara chato demais, extremamente desagradável. Isso ele é mesmo, e o Yuri Alberto voltou ao normal. É o Cláudio de Indaiatuba que mandou mensagem pra gente. Muitas participações, a gente vai pro intervalo e volta daqui a pouco aqui no Arena CBN. Arena CBN. Performance. Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. Do vôlei, oferecimento Unimed Campinas, entende você como ninguém. Iga Atacado, há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. E o Brasil conheceu hoje o adversário que vai enfrentar na semifinal da Liga das Nações de vôlei masculino. A Polônia bateu o Japão por 3-0, parciais de 25-23, 26-24 e 25-12. O jogo aconteceu na China. Com isso, Brasil e Polônia brigam por uma vaga na final. Na outra semifinal, a Itália vai enfrentar a Eslovênia. Olá, internauta que nos acompanha aqui no YouTube da CBN Campinas. Quero te convidar para acompanhar de segunda a sexta-feira, das 2 às 4 da tarde, o Estúdio CBN. Tem reportagem, tem prestação de serviços, tem entrevista e muito mais em 99,1 FM, aqui no YouTube da CBN Campinas e também nas redes sociais.
99. Corra! Ofertas válidas. CBN. 4h55. Só registrar aqui mais algumas participações. O Alexandre mandou mensagem aqui. Lupe, viu o Ranieri ontem? Jogou muito. Como diria o Guarizo, jogou melhor que o Romário. Cara, os caras colocaram o Ranieri na seleção do clássico, velho. Do derby. Ó, ficou assim ontem. Hugo Souza, isso aqui foi antes do jogo, tá? Hugo Souza, Giai, Gustavo Gomes, Gustavo Henrique, Piquerez. Ranieri, o Martínez, Maurício Garro, Depay e Yuri Alberto, o técnico Abel Ferreira. Foi o Pio que votou no Ranieri, velho. Melhor que o Aníbal Moreno, você acredita? Ele e o Fábio Scheib. Mas no futebol foi, né? Eu não. Não, o Ranieri jogou bem ontem, Lucas. Jogou bem, mas, pô, entre Ranieri e Aníbal Moreno... Não. No pré eu também votaria de Aníbal, mas ontem quem foi melhor? Ontem foi o Ranieri. Agora, Mateuzinho e Giai, eu não consigo ter esse convencimento que vocês têm. Eu votei no Mateuzinho. Pelo Giai. E O olha resto... que eu não gosto do Mateuzinho também, mas ontem fez uma baita partida. Mas o Giai, defensivamente, me desagrada demais, cara. Eu não acho superestimado. O Guilherme Douro Verde, só tirando uma dúvida aí sobre a analogia da compra da banana do nosso amigo Lupe, não pode comprar a banana, parcelar em 10 vezes e não pagar também? Não pode. Não pode porque é aí que acontece. A gente fica com o nome sujo, né? Se não paga. Tem gente que não liga, né? Mas como somos honestos, né, Lupe? Minha avó Tata, que morava em Bebedouro, ela sempre falava algo que aquilo marcou. O que você tem de mais importante é o seu nome. Então, eu não gosto de ficar devendo na praça, viu, Bolacha? Pode abrir! Ele esqueceu. Você fala isso e nos R$50 que eu te prestei semana passada. Ah, mas você... Esse aqui são R$50 pra você também, Fábio. Ô, Scheib, eu não emprestei pro cara, o cara... Não, mas você falou que não precisava devolver, Scheib. Rico tem essa mania, velho. Fui só educado, né? Mas, pô, você tinha que tocar, né, meu? Não, então vou pagar, não Tudo sabe? bem, vai, Não, agora eu vou pagar. Me cobrou no ar, pô. Deixa quieto, velho. Não, agora eu vou pagar. Som na caixa! Ó o refrão, ó, vem. Vem. Vai, dança, Fábio Scheib. Oh yeah, baby, come on. Oh yeah, baby, come on. Oh yeah. Toma. Bom, vamos lá. Dua Lipa, hein? Bicho, sucesso. Dua Lipa. Bom, vamos lá. A Ponte Preta enfrentou o Guarani. Jogo que ficou marcado pela violência. Pelas faltas em campo. Metal, esfregando metal. Como já diria aquele. Aliás, pela primeira vez. Vai, Lupe. Bom, quem participou desse jogo, sabe quem foi? Sabe de quem? Sabe quem foi que participou desse jogo, Fábio Scheib? Pois não, manda aí. Foi o glorioso William. O William tava em campo, hein? Batoré. O William tava em campo. Você foi bem agora, hein, Fábio? E aí, Fábio Scheib, que ano foi esse clássico entre Ponte Preta e Guarani? Tem derby sábado, 5 da tarde, Série C do Campeonato Brasileiro. Ano 2000. Não. Pô, Dua Lipa. Ano 2000? Tá louco, Fábio Scheib? O palpite do Fábio Scheib já está dado. 2000. E aí, você? Pô, cara. Vai, Júlio. Tem o William Batoré 2012, 2013. Se você não tá roubando, tem o William Potker e o William do 2019 do Guarani. William. Nossa, Lupe. Cara, 2019. A Dua Lipa tava voando em 2019, hein? 2019. Eu não conheço Dua Lipa. Não? Não pedi pra ela ligar pra você. Falar. 2019 é o palpite do Júlio e 2000 é o palpite do Fábio Scheib. Pra quem tá no YouTube. 2013, velho. Não era o piano, o repórter. Não, é antes. Já foi. Esqueci. Quem tá no YouTube vai acompanhar com imagens, quem tá no FM o áudio da reportagem que foi exibida na época. Errei. O início da partida foi tenso no Moisés Lucarelli. Muitas faltas e pressão pra cima do juiz. O árbitro que vem apitar o derby já sabe que tudo isso vai acontecer. André Luiz chegou para... Chegou derrubando. Opa! Daí o árbitro do Rio de Janeiro... O Bandeira também ali tá apartando, né? André Luiz não dominou, chegou para... E agora tem pressão dos jogadores da Ponte para ele tirar o cartão pro Pará, né? Os dois times fizeram um bom primeiro tempo. Belo toque agora do Júnior Santos. Danilo Barcelos, Fabrício tirou mal!
Chute do Júnior Santos para defesa do Agenor. Tá na bola lá o Danilo, direto a Agenor, mandou a bola para escanteio. Matheus Oliveira arrumou pé esquerdo, bateu pro gol, defesaça do Ivan. Matheus Oliveira arrumou pé esquerdo. Mais uma que ele tenta, hein? E no segundo tempo, a Ponte assustou nesse lance aos 19 minutos. Lá dentro, desvio, Agenor! E pediu pênalti aos 30. Pressão pra cima do árbitro. E a Ponte Preta quer o pênalti. Aos 35 minutos, o Guarani tentou com Rafael Longini. Chegou no Longini, arruma, bate, a bola desviou e vai para escanteio. Em seguida, Júnior Santos deixou o goleiro Agenor para trás, mas finalizou mal. Ferreira cabeceou para trás, saiu o goleiro, ele vai bater pro gol, bateu, chega Ferreira. 0-0. Termina o derby, termina o clássico campineiro aqui em Moisés Lucarelli. Na trave. Dia 25 de agosto de 2018. Segundo turno da Série B, Ponte Preta 0, Guarani 0. Rapidinho, a ponte de Ivan, Igor Vinícius, Renan Fonseca, Reginaldo e Nicolas, Natan, Lucas Mineiro, Danilo Barcelos, André Luiz, Júnior Santos, Berimbau e Yuri. O Guarani de Agenor, Kevin, Felipe Maia, Fabrício Pará, William Oliveira, Ricardinho, Matheus Oliveira, Rafael Longini, Jefferson Nem e Bruno Mendes, técnico Humberto Louser. Fábio Chaib, grande abraço pra você. Aliás, amanhã tem programa especial do Derby com convidadas. Já dei uma dica. Vamos lá. Valeu, Chaib. Até amanhã. Falou, Lupe. Valeu, Julião. Obrigado pela companhia. Valeu, amanhã você volta aqui pra gente trocar uma ideia de certeza. derby. Valeu, o Eduardo Rodrigues, a Samila Dip. Vem chegando aí. O ponto final na CBN. Grande abraço pra todo mundo. Repórter CBN.